A paz do Senhor, querido professor, aluno, e você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno da EBD. Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe de jovens do Templo Central da IEADERN, Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este trabalho, que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, departamento este que é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. Chegamos ao final do trimestre, né, querido professor, lição de número 13. Estudamos aí o trimestre inteiro sobre a Epístola aos Gálatas. Alguns dizem que essa epístola é a epístola mais polêmica de Paulo, né? Ela tem um tom apologético, palavras contundentes. A gente vê a oratória de Paulo, né, e o poder de convencimento dele, a forma como ele se expressa diante ali dos judaizantes. Aprendemos aí conceitos essenciais para o cristão, justificação, liberdade em Cristo, relação entre fé e obras, suficiência da graça para a salvação. E no podcast de hoje, como eu já dito, lição número 13, tem por título As Marcas de Cristo. E para tratar desse assunto, está aqui comigo hoje o professor Samuel Martins. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, professor Cleanto. Muita alegria, estamos aqui mais uma vez e mais um episódio desse podcast abençoado que promove o nosso departamento de ensino e educação cristã. Então, grande alegria estar aqui, encerrando agora esse trimestre muito bom. Como você falou, é uma carta tida como uma das mais polêmicas. A gente vê Paulo, é a sua terceira carta, né, cronologicamente falando. Inclusive, ele precisa justificar muito esse argumento a respeito do seu ministério de apóstolo, então ele usa isso também, tem que montar esse argumento na carta, coisa que a gente não vai ver com tanta veemência nas outras, né? Quando esse ministério já vai sendo validado pelo tempo e pelas obras que ele pratica. E é uma carta, de fato, muito interessante, com um tom apologético muito forte, e ela vem nesse contexto, né, da segunda viagem missionária de Paulo. Então ele já tinha exercido ali o começo do seu ministério, implantando essa igreja aos Gálatas nessa primeira viagem. Quando passa ali na segunda viagem, passa por aquela região novamente, provavelmente depois de passar pela Galácia, em Éfeso ele escreve essa carta, e ele escreve com todo esse tom mais veemente, com vários recursos de linguagem, onde ele vai transparecendo ali até o desgosto, uma raiva até de como aquela situação dos Gálatas chega àquele ponto. Né? Em Atos 3 a gente vê como foi a primeira pregação dele ali naquela região. Então a gente fica assim olhando e sente essa angústia que Paulo sente, essa decepção que Paulo sente. Então realmente é uma carta muito interessante, mas que também fala muito aos nossos tempos, né? Para a juventude de forma geral, falando sobre realmente a defesa da fé diante do legalismo, certo? Da salvação pelas obras. São temas que não ficam reservados somente aos tempos passados, né? Somente aos Gálatas. De fato, Deus registra e preserva a sua palavra através ali do apóstolo Paulo para os nossos tempos, para que a gente possa beber dessa fonte e também nos blindar. Assim como Paulo tentava blindar os Gálatas, a gente, com essa sabedoria bíblica, né, nos blindar também contra esse veneno do legalismo, da religiosidade vã, e a gente poder se apegar de fato ao verdadeiro evangelho, à essência do evangelho de Cristo. Esse é o chamado de Paulo aos Gálatas, e a missão deste domingo é fazer o encerramento, o fechamento dessa carta, a altura dela, né, que ela merece, correspondendo ali também à expectativa dos alunos, que com certeza gostaram de aprender mais sobre a doutrina do apóstolo Paulo através da carta aos Gálatas. Então a gente tem que realmente corresponder a essa expectativa e trazer um encerramento que contemple, de fato, o texto proposto e, por que não, também uma síntese, né, fazer um panorama, um rasante sobre a carta novamente, quem sabe ali revisitar os primeiros mapas que os professores trouxeram nas primeiras aulas, né, Cleanto, e mostrando ali a viagem missionária de Paulo, por onde ele vinha, por onde ele passou, né, por que aquela região era importante para ele, estratégica para o mundo, a Ásia Menor ali, e entender esse contexto geográfico de onde o apóstolo estava indo, para onde ele estava vindo. E isso é muito importante trazer novamente à memória, né? De repente, um aluno que não pôde participar dessa aula de abertura, da aula inaugural,
agora no encerramento ele pode ter contato com aquele conteúdo novamente. Sem falar que aquele que teve contato com aquele conteúdo, revê-lo depois de um tempo, é uma forma de reforçar didaticamente aquele assunto, né? Para o cérebro entender que aquilo é importante, aquela informação que ele recebeu lá no passado, ele precisa revisitar ela novamente nessa aula. Então, é um recurso que é válido utilizar principalmente nas aulas de encerramento, é pegar pequenos drops, pequenas passagens das outras aulas e ir trazendo aqui, encaixando o conteúdo e trazendo os valores mais importantes desse trimestre, para que o aluno encerre com a síntese na visão do professor ali de tudo o que é relevante para o contexto daquela classe, para o contexto daquela congregação. É verdade, professor Samuel. Eu estava lembrando aqui, você fez esse panorama, né, essa revisão breve aí do que a carta abordou, e eu lembrei do quanto essa carta foi importante no contexto da Reforma Protestante, né? A ponto de Lutero chamar ela da Carta Magna da Liberdade Cristã, pregando ali a salvação pela graça mediante a fé, diante do contexto das indulgências, né, que deu origem à Reforma Protestante. Mas vamos seguir, porque como é uma aula que abrange tudo, a gente pode acabar perdendo o freio do tempo, né? Porque a gente pode acabar falando de muita coisa, relembrando os pontos. Então, para a gente seguir, vamos ler os objetivos da lição, né? O primeiro deles é saber que o bem deve continuar sendo feito, compreender que os Gálatas que desejavam se circuncidar queriam demonstrar uma aparência de que andavam no Espírito, e por último, conscientizar de que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo, mas sim ser uma nova criatura. E eu já quero pedir para que o professor Samuel faça a leitura bíblica, que se encontra na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 ao 15. Perfeito. Vamos ler Gálatas 6, do 9 ao 15. Começando pelo versículo 9, onde está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Amém. Bem, o tópico um dessa lição tem por título O bem deve permanecer sendo feito. E a essa altura do trimestre, com certeza, todos os seus alunos ali, professor, eles já estão familiarizados com o contexto da carta, né? Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele funda algumas igrejas ali na região da Galácia, nas cidades de Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, e após estabelecer essas igrejas, ele continua sua obra missionária. Porém, com o passar do tempo, ele percebe a necessidade de escrever a carta aos Gálatas com o propósito de corrigir um erro teológico gravíssimo que estava dominando os gentios convertidos na região da Galácia. Que erro era esse? A necessidade de praticar a lei de Moisés como condicionante para a salvação. Então ele escreve os 6 capítulos da carta para combater essa heresia. E nesse tópico um, o autor da lição ele foca na prática constante de fazer o bem. Paulo, é interessante que após a sua conversão, ele mostra um coração comprometido em fazer o bem, em viver o evangelho. Ele próprio, o próprio fato dele escrever a carta aos Gálatas, mesmo depois de já ter fundamentado aquelas igrejas que foram fundadas na palavra do Senhor, e eles terem esquecido o evangelho pregado, esse fato dele escrever essa carta com o objetivo de corrigi-los mostra o quanto ele amava o próximo. Porque ele podia pensar assim: ah, eu já cumpri meu dever, já preguei para eles, agora é entre eles e Deus. Seria muito mais fácil, ele não precisaria se indispor com ninguém, ele poderia focar no seu missionário. Afinal, o risco que aqueles crentes convertidos, né, aqueles gentios convertidos da Galácia, o risco que eles estavam correndo não era nada mais do que consequência de suas escolhas. Paulo anunciou o evangelho genuíno, mas eles se deixaram levar pelos judaizantes. Mas Paulo, quando ele percebe o risco que eles estavam correndo, por amor, ele escreve a carta para livrá-los da heresia
que estava plantada em seus corações. Então, Paulo era um homem que vivia aquilo que ele pregava. Ele falava do bem e praticava o bem. O fato de fazer o bem, o próprio Jesus disse que ele glorifica o nome do Senhor. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que vai dizer assim: Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E eu acho importante, professor, você mostrar que Paulo, ele fala sobre a constância em fazer o bem, né? Então, essa é uma informação que já nos mostra que a igreja da Galácia, ela já praticava o bem, porque ele diz, não se cansem. Então, isso pressupõe que eles já praticavam. E o bem, ele não pode ser uma ação pontual, mas uma ação contínua em nossas vidas. Nesse momento também, professor, eu recomendo que você já pode aproveitar para esclarecer que o fato de algumas pessoas fazerem o bem somente a quem as pode retribuir é um grande erro, é um grande engano, né? É como um presente bom que a gente só dá para aquela pessoa que tem condição de dar um de igual valor. Isso não é dar, isso é trocar. A prática do bem, como muito se fala, né, no cotidiano, ela deve ser feita sem olhar a quem, né? Nós praticamos o bem porque fomos alvos do amor de Cristo. Ele sofreu por nós, mesmo sabendo que nunca seríamos capazes de retribuir esse amor. Então, Paulo fala sobre fazer o bem e fazer o bem a todos e de forma constante. E, infelizmente, no mundo que nós vivemos, o mais comum na sociedade é pagar o mal com o mal e o bem com o bem. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos fazer mais. Nós temos que pagar o mal com o bem. E está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículos 18 ao 21, que eu vou ler rapidamente aqui, que diz o seguinte: Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo ele nos ensina que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E aí, professor Samuel, o quão difícil é amar a quem quer lhe destruir? Jesus, ele é o exemplo desse amor. Todo o contexto da crucificação nos aponta isso. Tudo que ele passou e mesmo assim ele decide morrer por aqueles homens que tanto o maltrataram. E eu gosto de lembrar também de um episódio do endemoniado de Gadara, um homem que era desprezado, marginalizado pela sociedade, esquecido ali por todos. Mas Jesus, que não espera receber nada em troca, ele atravessa o mar da Galileia e vai em direção àquele homem. O propósito de Jesus era claro ali, era libertar aquele homem e trazer dignidade de volta, né? Devolver ele de forma digna à sociedade. E essa é uma prova do amor genuíno e do desejo de fazer o bem a todos, sem esperar receber nada em troca. Porque é muito fácil fazer o bem a quem nós queremos bem, amar a quem nos ama. O verdadeiro desafio é amar a quem nos odeia, fazer o bem a quem não pode nos retribuir. Jesus ele nos convoca a amar sem acepção de pessoas. Ele não morreu por um grupo restrito de pessoas. Não foi só pelos que criam nele, mas também pelos gadarenos esquecidos e desprezados pela sociedade. Então, não podemos amar somente a quem nos ama, mas amar a todos e fazer o bem de forma constante e sem acepção. Amém? Amém. E você usou a palavra-chave na minha percepção a respeito de Gálatas 6:9, que é constância. Paulo está falando realmente sobre a necessidade da consistência cristã. A gente também, no trimestre anterior, falava muito de autenticidade na classe de jovens, e parte da autenticidade cristã na juventude passa por ser constante na palavra, constante na ética cristã. Você não pode ser um cristão apenas dentro da igreja, mas principalmente fora dela, né? É aquele velho crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não, Paulo chama a toda a igreja da Galácia e a nós hoje que temos contato com essa escritura a respeito da exigência cristã dessa ética constante, essa vivência constante. E aqui nesse caso, nesse recorte, no fazer o bem, que inclusive, como o cliente falou, é muito difícil você fazer o bem a quem quer te fazer mal. Inclusive, essa é uma filosofia e uma ética que é privativa do cristianismo, porque qualquer outra filosofia humana vai dizer, não, tudo tem limite, né? Para quem o bem para quem vai te fazer mal, aí
Não, tá errado. A gente também não tem para que ir até esse local, né? Não tem para que se dispor a isso. Mas no cristianismo é diferente, né? Pelo fato de Deus ter nos feito, ele é o ser supremo qual pode ditar essa ética. De fato, desse amor incondicional que nós recebemos dele, a gente ter o dever de reciprocidade em amar o próximo dessa mesma forma, né? Com ressalvadas proporções, né? Com a mesma intensidade também, amar os outros como conforme o padrão daquele que nos amou, né? Então, por isso essa ética cristã é tão dura, tão difícil de seguir humanamente. A gente precisa, de fato, vivê-la por Cristo e em Cristo, apenas com a ajuda dele para ser constante, inclusive, na bondade, que é a expressão desse amor que o cristão recebe e deve retribuir à sociedade de forma geral, né? E principalmente aqueles que nos perseguem também. E aí, Paulo, quando chama a igreja a essa vivência constante do bem, ele até ressalva, ó, você não se canse, já dando a entender, porque é um trabalho cansativo, de fato, fazer o bem. Inclusive, o que ele estava fazendo, essa doutrina aos Gálatas, é um exercício do amor, é fazer o bem, é fazer a obra, é evangelizar, é exortar, exercer até generosidade. Ele está ali, ele para a viagem dele, da segunda viagem, e redige essa carta para os Gálatas, dizendo: olha, vamos entender o que está acontecendo, eu quero que vocês terminem a caminhada bem. Vocês começaram tão bem lá em Atos 13, vamos terminar bem. Estou vendo aqui divergências e portas e janelas que estão abertas que devem ser fechadas na vida espiritual de vocês. E ele vai começar a fazer esse trabalho também para a igreja, né? E aí ele também lembra que no tempo certo haverá uma colheita, se a gente não tiver desfalecido, se a gente não desanimar. Se a gente continuar constante, se não nos cansarmos, no tempo certo haverá uma colheita dessa semeadura do bem constante. Né? Então, esse chamado paulino aqui, já de abertura desse nosso recortá-lo de hoje, tem que caber toda essa discussão na sala de aula sobre a necessidade de viver ativamente essa ética cristã, de viver o bem, né, em antagonismo com essa filosofia do mundo de forma geral, e aí a gente pode chamar a, ao centro da aula as filosofias hedonistas, onde vão priorizar o prazer, e na busca pelo prazer, esse ato generoso e misericordioso de ter compaixão com o próximo e ser bondoso, não dá prazer a quem sofre em amar, né? Quem sofre em ser bom. Na verdade, o contrário. Então, você já tem divergências aqui centrais a respeito dessa ética, dessa conduta. Então, o cristão, ele vive nesse patamar realmente superior, porque é de cima realmente que essa ética é dada, essa forma de viver. E Paulo está aqui fazendo eco, lançando fundamento dessas doutrinas bíblicas divinas para a vida do crente. O crente ele deve viver fazendo bem constantemente. E aí, Paulo também, outra oportunidade, em 1 Coríntios 15, 58, escreve que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Paulo ele mantém a coerência, faz ressalvas similares ali aos coríntios. Então, o jovem precisa realmente entender isso, se preservar no bem, e isso é preservar sua fé em meio a pressões da sociedade, continuar sendo generoso, evangelizar, resistir tentação também, exercer essa bondade, viver abundantemente nas obras de Cristo, fazendo o bem. Amém, professor, é verdade. Ninguém entende, né, essa forma de agir do cristão, é como você disse, é algo que é privativo do cristão, é a contracultura cristã. Viver praticando bem, sem olhar a quem, é algo que chega a ser inexplicável para alguém que só olha para as coisas, para as pessoas com os olhos da carne. Mas nós que temos o Espírito Santo, que temos a palavra que nos guia e nos ensina, nós entendemos que precisamos amar ao próximo como a nós Professor, mesmos, né, como Cristo nos e ensinou. aqui, para não ficar intempestivo, eu peço a palavra para fazer então a leitura dentro desse seu recorte, que você reforça, em 1 Coríntios também, só que no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai fazer exortação para nós, de que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ora, viver fazendo bem, vocês são loucos, os crentes são os loucos. Mas para nós que somos salvos, é justamente o poder de Deus,
essa loucura para o mundo, na verdade, é a cereja do bolo do cristão. Quer dizer, não, você não está entendendo, é loucura mesmo. E só dá para viver essa loucura se for imerso, submerso no amor de Cristo. E aí sim o fardo é leve, porque a gente recebe graça para viver essa loucura do evangelho, que é esse poder para os outros, né? Mas que para nós, de fato, é poder de Deus. Amém. Então, querido professor, já avançamos aqui para o tópico 2, que tem por título Aparência na carne. E após Paulo abordar essa questão da prática do bem, da constância, ele retoma o embate que ele travou desde o capítulo 1 da carta. Só que agora ele apresenta a real motivação desses judaizantes. Por que de tudo isso? Né? A questão não era o zelo religioso, mas a conveniência. No versículo 12, ele vai nos dizer que eles agem assim para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, eles não estavam dispostos a sofrer por Cristo e por isso eles buscam atrair a glória para si mesmos, fazendo discípulos, tentando desvirtuar aqueles gentios, outrora convertidos, a respeito da necessidade da circuncisão. E só abrindo um parêntese rápido aqui, professor, eu recomendo que você traga uma breve explicação sobre o versículo 11, né, que vai falar sobre essas letras grandes, né? O versículo diz o seguinte: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Como nós sabemos, Paulo, né, nas suas cartas, ele utilizava um amanuense, que era uma espécie de secretário que escrevia ali suas cartas. Ele ditava as palavras e o amanuense, ou esse secretário, ele anotava fielmente o que ele dizia. E ao final, para dar autenticidade àquilo que foi escrito, e a forma de Paulo dizer assim, foi eu mesmo que disse essas palavras, ele assinava essas cartas. E aí a gente pode ver isso lá em 2 Tessalonicenses 3,17, que o próprio Paulo explica que fazia isso para dar autenticidade àquilo que estava escrito. Então, ele dizer que ele escreveu pode significar duas coisas. Ou ele escreveu toda a carta, ou ele tomou ali naquele momento a caneta do amanuense e escreveu aquelas últimas palavras, né? Como uma forma de dar ênfase ali à conclusão daquela carta, o que ele queria, a mensagem que ele queria passar. E o fato das letras grandes, né? Existe um grande grupo de estudiosos que acreditam que o espinho na carne de Paulo, na verdade, era um problema na visão. E eles justificam isso pelo fato dele utilizar o escritor, né, nas suas cartas e também baseado no capítulo 4 da Carta aos Gálatas, versículos 13 a 15, que diz exatamente o seguinte: E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, baseado nesse texto no uso de um amanuense para escrever suas cartas, alguns estudiosos acreditam que Paulo, esse espinho na carne de Paulo era, na verdade, uma deficiência visual. Mas, sendo esse caso ou não, Paulo deixa claro que ele tinha algo importante para dizer nessa conclusão. Ele não iria terminar a carta de maneira convencional, por isso ele dá ênfase a estas últimas palavras, dizendo que ele mesmo escreveu. E aí, com letras grandes, pelo fato da dificuldade visual ou não, ele queria dizer: o que eu vou escrever agora é de extrema importância, prestem atenção, reflitam sobre isso. E aí ele escreve. Mas isso foi só uma curiosidade. Voltando ao texto, né? Como estamos aí na lição de número 13, eu acredito que o aluno já está bem fundamentado quanto aos problemas teológicos dos judaizantes, né? Problemas doutrinários, sobretudo aí no que se refere à necessidade da circuncisão. Então, ao invés de se debruçar reexplicando o que já foi dito nas lições anteriores, afinal foram 6 lições, foram 13 lições para 6 capítulos, né? Então, o professor acaba que sempre estava revisitando esses temas, né? Então, eu imagino que o aluno realmente está fortificado no assunto Carta aos Gálatas. Já dá até para fazer uma prova aí nessa lição 13, para testá-los, né? É, ao invés, então, de se debruçar mais uma vez sobre isso, eu sugiro focar no fato de que eles nem mesmo cumpriam aquilo que exigiam, os judaizantes. Certa vez eu estava estudando para preparar uma aula e eu me deparei com um termo que eu achei interessante: espiritualidade exibicionista, né? Esse termo, ele é bem didático, né? Ele se refere àquelas pessoas que tentam demonstrar a todo custo uma espiritualidade extraordinária, com um objetivo de atestar sua autoridade diante dos irmãos, né? De dizer assim, olha, eu sou uma pessoa usada por Deus. E essa, professor Samuel, é uma característica essencial de um falso mestre. E não era diferente para os judaizantes, né? Eles queriam atrair a glória para si. Eles não eram só arrogantes e persuasivos, eram também hipócritas.
faziam parte do mesmo grupo de fariseus que Jesus disse lá em Mateus 23:3, porque dizem e não fazem. E o que esse grupo queria, de fato, era ter estatística, era receber mais glórias para si mesmos, porque eles acreditavam que somente os judeus eram os escolhidos para a salvação. Então a pregação deles era era para aumentar o número de judeus e, consequentemente, aumentar o prestígio que eles tinham, né? Aumentar o prestígio do povo judeu como o povo escolhido. Mas eles não passavam de hipócritas, que eles requeriam dos gentios o cumprimento da lei, mas eles mesmos não a cumpriam. Eles eram tão cegos que eles não percebiam que a circuncisão não era só um ritual físico e exterior, mas também uma obra totalmente humana, de um ser humano para outro ser humano. A religião deles, ela começava com a obra humana, que era a circuncisão, e continuava com mais obras humanas, que era a prática da lei. Aí eu pergunto, aonde está Deus nessa história? Os judaizantes, eles viviam um verdadeiro culto ao mérito. As obras, elas são mais importantes do que a própria cruz. E essa forma de pensar torna a morte vicária de Cristo insuficiente. O próprio Paulo disse no capítulo 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se as obras elas fossem capazes realmente de justificar o homem diante de Deus, a cruz seria desnecessária. Enquanto eles confiavam ali totalmente na performance humana, Paulo ele exalta a cruz como o centro do evangelho. E aqui eu já encerro minha contribuição nesse tópico com o versículo 14, parte A, onde Paulo diz: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse versículo é muito interessante também, Cleanto, e há muito que ser dito também. E quanto à minha contribuição, eu gostaria de destacar, de fato, é essa glória que Paulo dá apenas na cruz de Cristo, contrastando com a ênfase dos fariseus na glória das coisas terrenas, né, em si mesmos, em si mesmados, né? Eles, então, quando ele diz, né, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele coloca a cruz onde ela deve estar na vida do crente, no centro. A centralidade da cruz de Cristo para quem ama Ele, para quem segue a Cristo. E aí eu separei aqui para leitura nossa, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: Mas o que para mim era ganho, Paulo escrevendo também, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E Paulo continua essa lógica dele, da mais-valia da cruz para o cristão, e que encontra também guarida aqui já na carta aos Gálatas também, quando ele diz que longe de mim gloriar-me em algo em mim, a não ser na própria cruz, né? E a gente precisa realmente viver essa renúncia, né? Gloriar-se na cruz é de fato gloriar-se no sofrimento dele e também carregar, tomar parte desse sofrimento. Então Paulo realmente ele vai trazer também essa doutrina da alegria na dor, né? Que também é uma doutrina puramente cristã. A gente não vai buscar passar necessidade nem sofrer desnecessariamente, mas é essa alegria de sofrer por ser um seguidor de Cristo, de sofrer porque o mesmo sofrimento que Jesus recebeu nesse sentido de ser bom, ser generoso o tempo todo, ser compassivo constantemente, o que Cristo recebe? A cruz. Então, a lógica de Paulo é: se ele que foi o melhor dos homens, e recebeu a cruz, então eu também devo recebê-la, né? Devo me gloriar nisso. Se há algo que devo me gloriar é na cruz que carrego do evangelho, né? Pelo fardo do evangelho que devo carregar em mim. Isso sim é motivo de alegria, de poder me colocar nas mesmas no mesmo caminho de Cristo, né? No caminho da cruz. É nisso que a gente deve se alegrar. Isso é um rebate assim argumentativo gigantesco, né? Contra os fariseus. Agora tem uma ressalva, cliente. Esse argumento, esse discurso
só serve para o crente se ele viver. Porque também, se você subir num púlpito e pregar isso de qualquer jeito e sua vida não for um testemunho fiel e concreto disso, de bondade, de amor, de alegria em viver o que Cristo vivia, né, de ser parecido com ele, essas palavras vão soar vazias, vão soar sem nenhum peso, sem nenhum impacto. Agora, Paulo, quando fazia isso, ele estava dando testemunho de uma vida transformada. A gente tem o Paulo perseguidor de cristãos para o Paulo apóstolo, né, fundador de igrejas cristãs e dizendo, olha, se tem uma glória em que devo ter é gloriar-me na cruz. Então isso é de uma retórica, de um impacto gigantesco, mas porque encontrava respaldo na vida de Paulo. Então a gente também tem que trazer aqui é, esse aspecto da ética cristã, que a gente não basta apenas falar, pregar a ética, mas de fato vivê-la consistentemente e constantemente, para que o discurso não se volte contra o orador, né? E diga, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esses crentes aí é tudo a mesma coisa. Aí você acaba envergonhando o evangelho, tentando ser quem não é. Então vamos pedir a Deus graça e misericórdia para que a gente possa viver isso que Paulo ensina, que Paulo deseja que os Gálatas vivessem, que a gente deve almejar também, para que a gente possa encontrar no nosso discurso, ou que o nosso discurso encontre nas nossas ações correspondência, né, e respaldo, para que a gente possa, de fato, pregar com o poder de Deus, com autoridade, né, e autenticidade também. Amém, professor Samuel. É verdade. É, a título já de encerramento, né, chegamos aqui ao tópico 3 que tem por título As Palavras Finais. Eu queria lembrar que uma das estratégias, né, e professor, eu acho válido você levar isso para a sua aula, uma das estratégias dos judaizantes, quando eles atacavam o evangelho pregado por Paulo, e eles percebiam que não havia argumento suficiente, eles começaram a atacar a autoridade de Paulo, né? Eles falavam que Paulo não era apóstolo como os apóstolos de Jerusalém, né? Como Tiago, como Pedro, como João. Ele era alguém, como é que eu posso dizer? Como ele foi o último a ser chamado, ele tinha uma autoridade menor. E aí Paulo precisa se defender. Lá em Atos 15 a gente vê que os apóstolos reconhecem ele como apóstolo, tal qual eles foram também chamados por Cristo, então reforçando a autoridade de Paulo. Mas Paulo é interessante que ele tem uma característica que os judaizantes não tinham para alegar. Ele tinha as marcas de Cristo. E essa expressão ela representa aí, né, os sofrimentos, as adversidades enfrentadas por amor a Jesus. A gente sabe do ministério de Paulo, o quanto ele sofreu por amor de Cristo. E é por isso que ele encerra, né, no versículo 17 do capítulo 6 da carta aos Gálatas, né, o texto finalzinho ali, o penúltimo versículo para encerrar a carta. Ele diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Então, Paulo ele não tinha só autoridade apostólica, mas ele vivia, ele tinha um testemunho, um bom testemunho de um verdadeiro cristão, de alguém que seguia genuinamente aquilo que foi ensinado, como ele disse, não por homens, mas do próprio Cristo. Então, eu já, como consideração final, eu quero também deixar uma dica pedagógica, querido professor, que é a utilização do Kahoot ou de alguma outra ferramenta que você já está acostumado a utilizar na sua classe para lição de número 13, né? Você está fechando um trimestre que passou por todos os ensinamentos da Carta aos Gálatas, né? Então, os seus alunos estão bem fundamentados e não há cenário melhor do que esse para uma provinha, para uma revisão, para um momento que vai fazer os seus alunos lembrarem de todos os conceitos que foram abordados através da resposta de perguntas, né? Uma Kahoot é uma ferramenta bem simples, ela forma um ranking depois, você já prepara ali um chocolate para premiar aqueles alunos que se entregaram mais nesse trimestre, né? Estudaram mais e, notadamente, vão alcançar um resultado melhor. Então, eu já passo aqui para o professor Samuel também para suas considerações finais. Perfeito, professor, obrigado. No encerramento, a gente fala muito também sobre o aspecto de Paulo, né, o fato dele carregar em si as marcas desse evangelho, e a gente sabe que Paulo não para na segunda viagem, ele vai terminar a segunda viagem, tem a terceira, termina ali no segundo cárcere romano, também vivendo essas marcas, né, por amor de Cristo. A gente sabe que ele começa pregando dessa forma e termina pregando dessa forma também, aliando o seu discurso à prática, né? E isso, para mim, olhando, dando um passo atrás, olhando essa carta,
aplicando para a vivência da juventude nos dias de hoje. Isso me fala, como a gente trouxe o primeiro tópico, de identidade, que o jovem cristão não vai precisar buscar encontrar sua identidade nas redes sociais, nos grupinhos da escola, da faculdade, do trabalho. O verdadeiro valor da identidade cristã está em Cristo. Então é nele que vamos buscar se espelhar. Então a bondade tem que ser constante, o amor, a generosidade, as boas obras têm que ser abundantes também na vida do crente, não para a salvação, mas porque salvos, as obras boas devem abundar na vida daquele que é salvo. E isso fala, já puxando até para o segundo tópico ali, de testemunho. Esse discurso eloquente que Paulo tinha sobre gloriar-se na cruz de Cristo só tem valor se você de fato viver isso. Senão, vão lhe identificar como um fariseu, como Cristo identificava os antigos fariseus. Aquele que só tem discurso, só tem retórica, mas vazio, sem testemunho. Então, a nova criatura tem que trazer mudança de vida, tem que viver a ética, principalmente fora da igreja. Dentro da igreja, todo mundo é bonitinho, todo mundo é cheiroso, mas realmente é no dia a dia, no trânsito, no trabalho, num prazo que está apertado, é ali que o testemunho cristão vai falar mais alto que qualquer oração, que qualquer pregação que você pudesse fazer. E agora, nessa despedida, né, de Gálatas, eu vejo também um aspecto de esperança. A gente fala sobre viver a identidade, sobre viver o testemunho, mas ao mesmo tempo também é importante falar sobre a esperança de que, mesmo se tudo der errado, se você falhar, se você em algum momento da vida escorregar, pisar em falso nessa jornada, o que é comum e, aliás, é esperado que isso aconteça até. O ideal é que aconteça cada vez menos, né? Até a gente ir para o céu e aí não precisar mais se preocupar com isso. Mas é entender que Deus é um Deus de misericórdia, que pede, exige perfeição e santidade plena, mas conhece nossas falhas, nossas limitações e sabe que a gente honestamente vai errar. É interessante, honestamente a gente pode errar. Sim, se for honesto, haverá arrependimento e haverá também misericórdia por parte de Deus. Então, entender que até Paulo, que chegou ao ponto de perseguir e clamar pela morte de cristãos em seu tempo, consegue encontrar graça em Deus, encontrar misericórdia em Cristo e ser chamado para esta grande obra. Então, se Paulo também, nós também. E Paulo vem trazendo esse chamado de voltar-se para Cristo, gloriar-se nele, deixar as coisas passadas no passado e viver essa vida abundante que a nova criatura, né, o convertido, tem para viver. E aí eu encerro também com palavras de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde está escrito assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, professora que nos acompanhou aqui ao longo desse trimestre, professor Cleanto, faço também aqui ressalvas ao professor Everton, professor Matheus Lins também que nos acompanha nesse grupo, professor Ayrton, que também está sempre presente aqui nas telinhas do podcast, os outros grupos também que fazem esse podcast. Foi uma grande alegria poder acompanhar mais esse trimestre com vocês, de um curso de especialização, né? 3 meses aqui de curta duração sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Vivemos aí a boa parte e uma parte boa da doutrina paulina. E já fico aqui, Cleanto, me despedindo, convidando todos os professores a continuar engajado. Próxima semana já temos a primeira lição da próxima revista do quarto trimestre das lições bíblicas de jovem da CPAD, título Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. Fica aí para os próximos capítulos desse podcast abençoado. Forte abraço, a paz do Senhor a todos. Amém, professor Samuel. Louvamos a Deus por mais um episódio que terminamos e, se Deus nos permitir, estaremos aqui em um próximo episódio. Então, querido professor, desejo que sua aula seja uma bênção e que você ensine, mas também aprenda com os seus alunos. Até a próxima, em nome de Jesus.